Neurotransmissores. A produção de neurotransmissores por uma pessoa depende do arquétipo que ela está vivenciando. Mudando-se isso, altera-se imediatamente os tipos de neurotransmissores e a quantidade que serão produzidos e assimilados. Neurotransmissores são componentes químicos fabricados pelos neurônios para inibir ou estimular outras células nervosas. Acredita-se hoje que existam cerca de 100 bilhões de neurônios no ser humano. Essas substâncias provocam emoções, sentimentos e comportamentos. Podemos criar a emoção que quisermos em nós ou em outros, estimulando a criação dos neurotransmissores em nós ou em outros. As possibilidades são infinitas quando se conhece a química das emoções. O potencial de produção de neurotransmissores é variável, por isso os estímulos são extremamente importantes. Como o cérebro produz os neurotransmissores a determinada velocidade, o tempo de exposição ao estímulo é de suma importância. Os estímulos, como por exemplo imagens associativas ou neuroassociações, provocam a reação do circuito de recompensa do cérebro, fazendo com que cada vez que seja estimulado, haja um esforço do circuito e assim por diante. O importante é entender que o que sentimos depende de qual neurotransmissor está sendo produzido e em que quantidade e momento. Podendo regular isso, temos o comportamento humano entendido bioquimicamente e controlado. Determinados arquétipos induzem a produção de determinados neurotransmissores, que induzem os sentimentos e comportamentos. Essa é a explicação de como os arquétipos controlam nossos sentimentos e comportamentos. Na realidade, é bem mais complexo, mas para efeito de entendimento prático é suficiente. Essa é uma explicação bioquímica. Existem outras formas de explicar a ação dos arquétipos, mas como as pessoas querem provas científicas, podem ser obtidas analisando a produção de neurotransmissores. Por isso o marketing funciona, vende, os filmes e as músicas dão lucros fabulosos, os eleitores votam e é possível controlar completamente o comportamento humano. Existe enorme bibliografia sobre o tema neurotransmissores. Pesquise. Como, por exemplo, o artigo de Robert Sapolsky, Assumindo o Controle do Estresse, que é sobre o papel da dopamina, serotonina e norepinefrina, na revista Science American Brazil, da edição de outubro de 2003. Existem vários transmissores, e aqui, em seguida, vou falar de alguns e dos seus efeitos. Por exemplo, a dopamina. A dopamina gera prazer, alegria, força, êxtase, euforia, poder, sexualidade e confiança. Sua presença traz um sentimento de controle total da situação. Poder enfrentar qualquer desafio, qualquer inimigo ou problema. Estimula o amor de pai e mãe. É estimulante para algumas partes e inibidor para outras. Indispensável para a ação motora, força de vontade, alegria e bem-estar. Toda vez que a pessoa recebe um estímulo positivo, forte, agradável, seu cérebro gera essa substância que dá a sensação de felicidade, estar de bem com a vida, em fluxo com o universo e com todos os sentimentos decorrentes. A falta do nível adequado gera insegurança e sensação de inferioridade. A dopamina é um neurotransmissor extremamente potente. Sua falta é arrasadora para o estado geral de felicidade e força pessoal. Este é o neurotransmissor básico do macho alfa ou da fêmea dominante. A acetilcolina é estimulante, sendo encontrada em grande quantidade, controla o funcionamento de inúmeros órgãos, movimentos, memórias, concentração, atividade sexual e emoções. Controla a liberação do hormônio pela pituitária, envolvido na aprendizagem.
A noradrenalina é estimulante, deixa alerta e com boa memória, alivia a depressão. A serotonina é estimulante para uma parte do cérebro e inibidor para outras. Alivia a depressão, a ansiedade e provoca sono. Atua no controle da dor e do humor. Estabilidade emocional. É extremamente importante quanto ao sentimento de felicidade. Em contrapartida, suicidas apresentam baixo nível de serotonina. Controla a ansiedade e proporciona serenidade, calma e otimismo. Com serotonina você é feliz e está em paz com o mundo. Usando o arquétipo correto, você terá mais serotonina, sendo, portanto, mais feliz. Dessa forma, podemos regular o estado emocional de qualquer população, regulando a exposição que ela tem a determinados arquétipos. De acordo com Damasio, a serotonina é um dos principais neurotransmissores, substâncias cujas ações contribuem para virtualmente todos os aspectos de cognição e do comportamento. Um dos efeitos da serotonina nos primatas consiste na inibição do comportamento agressivo. De modo geral, o aumento do funcionamento da serotonina reduz a agressão e favorece o comportamento social. As endorfinas são extremamente importantes para o sentimento de felicidade, euforia, êxtase, relaxamento e bem-estar geral. Tem propriedades analgésicas e age como calmante, aliviando a dor. Está intimamente ligada à existência de dopamina no organismo. Provoca um sentimento de prazer generalizado, aliviando sobremaneira a depressão. Controla a resposta do organismo ao estresse, regulando a liberação de hormônios. Tem atuação variada como a relação à memória, humor, resistência imunológica, estados mentais, recuperação orgânica, alivia a dor, adia o envelhecimento e etc. A produção de endorfinas está relacionada com as coisas boas e positivas, diminuindo em relação a estímulos negativos. Se recebermos estímulos positivos, temos mais endorfina. Se não, temos menos. Ficou claro? O ácido gama-aminobutírico, o GABA, diminui a ansiedade significativamente. Traz calma, deixa a pessoa sem pânico. O glutamato é indispensável para prevenir a esquizofrenia. Várias regiões cerebrais se comunicam com o sistema de recompensa por meio da liberação do neurotransmissor glutamato. O glutamato, gerado pelos arquétipos força, raio, fachos de luz. A norepinefrina, ambição, energia e alegria. Considerado o explicado acima e pela existência bibliográfica sobre o tema, fica claro que o nosso comportamento é regulado também pela presença ou não de determinados neurotransmissores. Desta forma, qualquer estímulo que provoque sua liberação ou retarde sua absorção terá efeito extremamente significativo nas emoções, sentimentos e comportamentos humanos. Os arquétipos são poderosos ou não, positivos ou negativos, fortes ou fracos. Pesquise os arquétipos do inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Esse texto é do livro Ressonância Harmônica, do professor Hélio Couto.